Novamente estamos aqui com o estudo do livro Vozes de Alerta. E hoje com o tema que é o título do capítulo 3 desta obra, Escolhas Vitalizadoras. Lembramos que esse estudo está sendo colocado também em nosso canal no YouTube, onde você também encontra estudos anteriores. Vamos aqui para a introdução, extraída do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Evangelho de João, uma passagem referente ao capítulo 16, versículo 33. A terra é escola de trabalho incessante. Obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura. É indispensável renovar-se a concepção de paz na mente do homem. Conservar a paz em Cristo é encontrar um tesouro de bênçãos nas obrigações de cada dia. Essa passagem do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, é aquela na qual o Cristo diz aos apóstolos: Eu vos dou a minha paz eu vos dou. Não a dou como dá o mundo, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então é a respeito dessa paz que Emmanuel aqui estabelece os comentários que nós vamos tentar ampliar a compreensão em cima do texto. E para isso Emmanuel começa dizendo o seguinte: a terra é escola de trabalho incessante. Não é lugar de deleite, não é colônia de férias, é escola de trabalho incessante. Obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura. Então, nós somos chamados, através da revelação espírita, à compreensão profunda do Evangelho do Cristo. E nesta compreensão, a nossa maneira de ver a vida, de interpretar fatos e acontecimentos, de perceber os objetivos mais importantes que somos chamados a realizar, passam a diferenciar-se muito do entendimento comum da criatura humana. Por isso, Emmanuel vai nos dizer: obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura, à luz da doutrina espírita. Porque no entendimento materialista ou comum à criatura humana, obstáculos e sofrimentos são sinônimos de desgraça, de coisa ruim, longe de serem orientadores da criatura. Então, essa percepção que aqui nós vamos ampliando o entendimento é bem diferente. E continua Emmanuel: é indispensável renovar-se a concepção de paz na mente do homem. Emmanuel coloca como sendo indispensável porque a paz, na compreensão comum das pessoas, que se estabelece pela ausência de conflitos, de guerras e de desacertos, não é possível no mundo de provas e expiações. Mas mesmo neste mundo, se estivermos trabalhando a nossa identificação com os valores do Evangelho do Cristo, nos é possibilitado usufruir de um tipo de paz que não é atingida pelos desequilíbrios e vicissitudes da vida humana. E é essa paz que aqui nós somos chamados
a buscar. Então é indispensável renovar-se a concepção de paz na mente do homem. E continuando, conservar a paz em Cristo é encontrar um tesouro de bênçãos nas obrigações de cada dia. Realmente, concordar e se esforçar para colocar em prática o que Emmanuel aqui comenta é imprescindível. Estarmos trabalhando a percepção espiritual da vida. Porque ele diz aqui, conservar a paz em Cristo é encontrar um tesouro de bênçãos. Um tesouro importante, valioso, em quê? Nas obrigações, nos deveres de cada dia. Então agora, nós somos chamados ao período de maturidade do senso espiritual. De entender, perceber, interagir no mundo físico dentro do entendimento espiritual da vida, para que, de fato, no dia a dia, mesmo enfrentando dificuldades, mesmo no cumprimento de deveres e das obrigações do dia, percebermos esses fatos como bênçãos valiosas. É isso que o texto nos convida. E assim vamos iniciar o tema Escolhas Vitalizadoras, do livro Vozes de Alerta. E começa o capítulo, é o capítulo 3, dizendo a nós isso. Somos, em todos os instantes, energias, permutando forças com outras energias pelo pensamento. Então, no entendimento dessas energias vitalizadoras, nós somos chamados a essa reflexão. A todo o instante, a todo momento, através do pensamento que emitimos, que recebemos, há uma permuta de forças, de energias. E exatamente é o trabalho de seletividade, de endereçamento eficaz dessas energias, que possibilitará a nós a vitalização em todos os aspectos da nossa existência. A questão da energia do pensamento é muito retratada nesta obra Mecanismos da Mediunidade, do espírito André Luiz. Há um texto pequeno aqui, que é do capítulo Cargas Elétricas e Cargas Mentais, que por ter muito a ver com o tema que estamos abordando, eu quero compartilhar com vocês essa parte. Ele diz assim: quanto mais enobrecida a consciência, mais se configurará a riqueza de imaginação e poder mental, surgindo, portanto, mais complexo gabedal de cargas magnéticas ou correntes mentais a vibrarem ao redor de si mesmo. Então, nós temos, através do esforço de educação do pensamento e do estabelecimento de comunhão com a espiritualidade elevada, uma intensificação, uma ampliação da
própria vitalidade física, espiritual, etérea, magnética em torno de nós mesmos. É por isso que, em termos de doutrina espírita, quando alguém nos pede receita para ter o corpo fechado, para ter um campo energético, uma aura forte, a receita é o esforço máximo da prática do bem, que nos coloca de uma maneira intensa na comunhão de pensamentos e de vibrações com os espíritos benfeitores. Continuando. A receptividade para aceitar as energias do bem é fator decisivo para nos manter em companhia dos fluxos vitalizadores que chegam até nós a todo instante dos planos elevados da criação. Então, é necessário que, através do uso ideal da nossa liberdade, do livre-arbítrio, nós desejemos e nos esforcemos por estar estabelecendo ligações com os espíritos do bem, para que de fato possamos usufruir dessa comunhão de energias positivas. É imprescindível da nossa parte a vontade intencional de querer, de desejar. Estabelecido isso, os espíritos benfeitores, o que eles mais querem é intensificar o estabelecimento do amor e do Evangelho do Cristo entre nós. Por isso, voltando ao texto, a receptividade para aceitar as energias do bem é fator decisivo para nos manter na companhia dos fluxos vitalizadores que chegam até nós. A todo instante. Interessante aqui é quando é salientado que isso ocorre a todo momento. Não é só na casa espírita, não é só na reunião mediúnica, é a todo momento em que, atuando através das vibrações do pensamento, nós estamos em casa, na rua, na sociedade, na instituição espírita, em qualquer lugar, atraindo, compartilhando energias vitalizadoras pelo nosso campo mental com espíritos desencarnados. Seguindo as leis divinas naturais, evoluímos em conexões de elevada transcendência e atingimos elos vitalizadores para o prosseguimento dos desígnios de Deus. Essa é a grande questão. É a partir da sensibilização nossa ao Evangelho do Cristo, zelarmos o máximo possível em estar em harmonia com as leis divinas. Na medida em que nós seguimos em harmonia com essas leis, naturalmente, as conexões de elevada transcendência e os elos vitalizadores provenientes do amparo espiritual estarão presentes junto a nós, como efetivo desígnio de Deus. Face o uso da nossa vontade em sintonia com essas energias. Quando o bom uso do livre-arbítrio
canaliza nossas decisões para o desenvolvimento das virtudes, sintonizamos em profundidade com a energia que tudo vitaliza, o amor. Então, o passo primordial, como já estávamos nos referindo, o bom uso do livre-arbítrio. As decisões que fazemos a todo momento no dia a dia, entre objetivos e metas, aonde a presença da nossa maneira de pensar habitual conecta-se com espíritos desencarnados. Por isso o texto diz: canaliza nossas decisões para o desenvolvimento das virtudes. Sintonizamos em profundidade com a energia que tudo vitaliza, o amor. Ou seja, essa sintonia com a energia vitalizadora do amor é o resultado do bom uso de nossa parte do livre-arbítrio. A espiritualidade elevada, ela quer sempre nos ajudar. Ela quer sempre estar em nossa companhia. Mas ela só pode fazer isso em atendimento ou em harmonia com a nossa vontade. É preciso que nós queiramos a companhia dos espíritos do bem para elas estarem ao nosso lado. Quando, através de ações, decisões e pensamentos, estabelecemos choques com as leis divinas, aí nós criamos bloqueios que impedem a comunhão com os espíritos benfeitores e com a vitalização das energias, que é o tema que nós estamos abordando essa noite. A combinação equilibrada de livre-arbítrio, busca consciente, entrega espiritual à vida e amor gera uma energia tão vitalizadora que todas as moléculas do corpo espiritual e do corpo material se afinizam e se transformam em canais de recepção da energia cósmica vitalizadora. Vamos analisar com mais detalhes aqui. Então, a combinação que aqui é explicitada, ela envolve vários elementos. O livre-arbítrio, a busca consciente, a entrega espiritual à vida e amor geram energia vitalizadora. Tão vitalizadora que todas as moléculas do corpo espiritual e do corpo material se afinizam e se transformam em canais de recepção da energia cósmica vitalizadora. E esses elementos, meus irmãos, estão em nossas mãos ou estão submetidos à nossa vontade, que é o uso equilibrado do livre-arbítrio, a busca consciente de estarmos ao máximo vigilantes e atentos ao que pensamos e fazemos ao longo do dia, a busca consciente, a entrega espiritual à vida, que é esse trabalho de percepção, de interação com o mundo material, em sintonia ou com as vistas da percepção espiritual da vida. E o amor gera uma energia tão vitalizadora. E essa energia é de tal porte
que alcança nosso corpo físico e nosso corpo espiritual. Essa escolha não é simplista e despropositada. A energia vitalizadora vem de uma viagem interior, muito bem programada e acionada quando o espírito inicia o seu processo evolutivo de maneira consciente. E é exatamente a isso que a doutrina espírita nos convida. A despertando para a realidade da imortalidade da alma, da justiça de Deus, da reencarnação, estabeleçamos a partir daí um trabalho de conscientização dos objetivos espirituais da vida que ocorre, como o texto diz. Não é uma escolha simplista e despropositada. É o resultado de uma viagem interior muito bem programada. Então, esse conjunto de direcionamento que aqui nós somos chamados a tomar, ele parte, o ponto inicial dele é exatamente a percepção espiritual da vida, cada vez mais atenta e consciente que nós estejamos fazendo. Reconhecendo-se como agente criativo de sua própria felicidade, aceitando que os efeitos de suas dores são resultantes das causas de suas escolhas, numa análise real e transparente de sua consciência. Aqui tem alguns ângulos interessantes nessa temática para nós abordarmos. O primeiro deles, o nível de responsabilidade que nós somos chamados pela doutrina espírita para assumir a responsabilidade pela felicidade em termos reais, possibilitados pelo Evangelho do Cristo. Porque quando aqui diz nos reconhecermos como agentes criativos da nossa própria felicidade, é claro que aqui se refere à felicidade que não depende de fatores, circunstâncias nem de pessoas, mas é aquela felicidade que é trabalhada no nosso íntimo, pela consciência de dever cumprido, pelas atitudes de esforço em harmonia com as leis divinas. O texto continua dizendo: aceitando que os efeitos de suas dores são resultantes das causas de suas escolhas. Um dos pontos importantes que marcam a nossa maturidade espiritual é deixarmos de responsabilizar circunstâncias e fatores externos da vida como culpados pela nossa felicidade ou infelicidade, pelo nosso equilíbrio ou desequilíbrio emocional. A partir do momento em que nós assumimos essa responsabilidade de forma consciente e constante, nós estaremos com isso especificando o nível de maturidade espiritual que já usufruímos. Então é preciso, à luz da doutrina espírita, estarmos sempre atentos a não responsabilizar nada, nem ninguém, nem circunstância alguma, por problemas ou dificuldades cuja razão de ser é o crescimento e a maturidade espiritual nossa.
quando menos o alívio de cargas de desequilíbrio que trouxemos do nosso passado existencial. São resultantes das causas de suas escolhas, numa análise real e transparente de sua consciência. Então, nesse trabalho de percepção da vida, como aqui é colocado, nós nos tornamos sensíveis à recepção de energias vitalizadoras, benéficas, salutares, provenientes de uma comunhão constante com os espíritos benfeitores. O indivíduo passa a ver na lei de justiça a manifestação da profunda lei do amor a si mesmo, desejando cumprir os deveres que lhe cabem, pois sabe que por amor tem direito à plena felicidade. Essa parte que aqui diz, passa a ver na lei de justiça a manifestação da profunda lei do amor a si mesmo, aqui entendamos do seguinte modo: antes de conhecermos a revelação espírita, seria muito comum expressarmos raiva, desequilíbrios emocionais ao enfrentar circunstâncias, dores ou problemas que não encontrávamos uma explicação para estar passando por aquilo. Quando estávamos neste nível de vida, seria praticamente impossível perceber a justiça infinita e perfeita de Deus, e muito menos ainda o seu amor para conosco. Só na medida em que a doutrina espírita foi trabalhando em nós toda uma mudança de valores e de percepção dos objetivos da vida e de entendimento das razões para a dor e o sofrimento, alinhados à justiça e à misericórdia de Deus, é que abriu-se para nós o trabalho primeiro do amor a nós mesmos, que redunda naturalmente no amor ao próximo, proveniente os dois do amor a Deus, por termos compreendido as leis divinas e a razão de sofrimentos que passamos na Terra. É praticamente impossível para os nossos irmãos que nutrem uma percepção materialista da vida e que acreditam que a existência humana é uma só, de eles sentirem ou perceberem Deus como um Deus de amor e justiça, de amor e misericórdia. Porque a vida na Terra é tão cheia de vicissitudes, de acidentes, de mudanças, de pandemias, como por exemplo nós estamos tendo, que para entender o funcionamento do amor e da misericórdia de Deus por trás de tudo isso, só a luz do Consolador prometido, aonde a percepção e o entendimento da reencarnação, da imortalidade da alma e da misericórdia de Deus se ajustam harmoniosamente. Desejando cumprir os deveres que lhe cabem, pois sabe que por amor tem direito à plena felicidade. Para que nós nos nutramos desse entendimento
de que por amor nós temos direito à plena felicidade, só a luz, como aqui nós acabamos de citar, da reencarnação, que abrem as portas que nos encaminham para o perfeito amor, a perfeita justiça e a felicidade plena. Esse entendimento vitaliza as fibras da alma que se sente feliz por ser artífice do seu próprio destino, confiando na lei de causa e efeito como sendo um galardão permanente a lhe envolver. Vejam o benefício de estarmos nos nutrindo da percepção da vida como é ensejado pela doutrina espírita. Nós nos harmonizamos conosco mesmos, com os outros, com as leis divinas, e isso, naturalmente, vai se refletir numa vitalização energética das fibras da alma, que se sente feliz por ser o artífice, o construtor do seu próprio destino. E confiando na lei de causa e efeito, que passa a ter a característica de um galardão, de um presente valoroso que nos envolve. Os atavismos ancestrais produziram no subconsciente profundo a ideia associada de punição e justiça. Isso, porém, não corresponde à realidade cósmica da vida. Nós vamos percebendo como os estudos das obras do Projeto Espiritizar têm determinados subsídios nas obras de Joana de Ângeles. Na verdade, os espíritos elevados, por exemplo, Honório é o autor espiritual desta obra, mas ele faz parte da espiritualidade de um grupo onde também Joana de Ângeles participa. Então a gente vai percebendo que aqui e ali há nuances de orientações e de ensinos que se harmonizam entre eles. Aqui ele trata da questão dos atavismos ancestrais, que nós falamos e comentamos muito nos estudos da série psicológica de Joana de Ângeles, que temos aqui aos domingos, 4 horas da tarde. Atavismos ancestrais são as tendências hereditárias provenientes de reencarnações que tivemos e que marcaram determinados vícios, condicionamentos que tendem a querer voltar na vida atual. E nessa concepção que está estruturado esses atavismos, nós nutrimos durante diversas encarnações a ideia de punição associada à justiça. Então, até a presente encarnação, porque agora, com o conhecimento espírita, nós somos chamados a conscientemente trabalhar isso e resolver. Porque dentro da maioria das tendências que a criatura humana traz do passado, está a ideia de que se ela errou, ela tem que ser punida e sofrer. Isso está tão estruturado no psiquismo nosso, no subconsciente, no inconsciente profundo, que é preciso ser trabalhado, ressignificado. Agora, com a doutrina espírita, com o Evangelho do Cristo, nós somos chamados a resolver os erros, os desacertos do passado,
pela prática da caridade, do bem, do amor ao próximo, mudando na raiz a estrutura dos erros que cometemos, por estarmos agora trabalhando um espírito resignado e que busca nas leis divinas estabelecer harmonia e apoio. Como diz o texto aqui no final, isso, porém, não corresponde à realidade cósmica da vida. O quê? A associação da punição com a justiça. Normalmente, a punição é geradora de revolta e de repetição de erros. A criatura humana, para que de fato ela supere determinados desacertos que cometeu, o campo planificador de solução é aquele no qual ela passa agora a reiteradas vezes fazer o bem, onde antes ela fazia o mal. Encontraremos naturalmente na oração, na meditação, na ação solidária, as propriedades vitalizadoras para o ser consciente. Esses 3 itens que aqui são indicados, eles também são muito trabalhados no estudo de psicologia de Joana de Ângeles. O uso da oração, da meditação e da ação solidária, que é a vivência do bem que nós temos aprendido. Quando associamos esses 3, abrimos-nos de uma forma natural e profunda a recebermos essas energias vitalizadoras para a nossa vida. Vamos para o penúltimo slide do nosso estudo dessa noite. No ensino imortal do Mestre Jesus, vamos encontrar a sua explanação vitalizadora, quando anunciou que veio até nós para nos dar vida em abundância. Ou seja, ofertar todos os recursos para que alcancemos as fontes profundas da vida. Então, a explanação, a explicação disso que estamos tratando aqui, sobre as energias vitalizadoras, tem uma ligação bem íntima com aquela proposta do Cristo. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Porque, afastado das diretrizes que o Cristo trouxe, nós tínhamos uma vida capenga, cheia de erros, de sofrimentos, de inconsciência, de alienação. Ao nos abrirmos a essas diretrizes e aos ensinos do Evangelho do Cristo, nós passamos a usufruir a possibilidade dessa vida em abundância que o Mestre vem a nos prometer. Porque essa vida em abundância, ela está exatamente no trabalho profundo da nossa natureza, a natureza espiritual. À medida em que damos mais atenção a ela, em que dedicamos mais horas, mais energias, em que temos mais interesses pela realidade espiritual da vida, nós estamos nos abrindo a usufruir essa vida em abundância que o Cristo prometeu. E concluindo o nosso estudo,
A nossa tarefa consciencial é, portanto, produzir em nós as disposições para que a vida em abundância venha ao nosso encontro. Então, para que essa vida em abundância venha ao nosso encontro, as disposições estão nesse trabalho de despertamento de consciência, de usufruirmos, mesmo durante a encarnação, a percepção e a interação com a vida física, com a consciência de espírito desperto, de espírito imortal. Na medida em que o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz, esteja em harmonia com essa nova percepção da vida, consequentemente, nós estaremos tendo uma vida mais abundante e usufruindo dessa promessa do Cristo, que é o objetivo maior da revelação espírita, o Consolador prometido por Jesus. E com esse texto nós concluímos esse pequeno estudo dessa noite. Novamente lembramos que a gravação ficará disponível no nosso canal no YouTube. Agradecemos a todos, compartilhem esse vídeo. Até o próximo estudo, muita paz.